Amém. Graça e paz, queridos. Amém? Amém. Uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês. Uma alegria mais uma vez estar aqui na Vinhosa, pastor Fabiano, sua casa. Abra sua Bíblia comigo, querido. Livro de Tiago, capítulo de número 1. Pode parecer estranho de início o texto. Tiago, capítulo de número 1, verso de número 22 em diante. Tiago, capítulo de número 1, verso de número 22 em diante. Amém? E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, e depois de contemplar-se a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita e da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-sucedido no que realizar. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e a sua religião é vã. Amém. Podeis assentar, queridos. Pode ser que de início esse texto não soe muito a nós enquanto família, pode ser que de início esse texto não nos chame muito a atenção, olhando para o aspecto da família, mas olhando para esse texto e olhando a partir do verso 22, quando ele fala de não sermos apenas ouvintes, mas cumpridores. Eu e você não somos apenas espectadores do Evangelho. Eu e você não somos apenas espectadores da presença de Deus. Eu e você não somos apenas espectadores da palavra de Deus, nós não somos apenas ouvintes, mas nós somos praticantes. O desejo de ouvir a palavra de Deus não é só para ouvi-la, não é simplesmente para ouvi-la, mas é para praticá-la. Ou seja, nós não somos só ouvintes, nós não estamos assistindo o reino de Deus, mas nós estamos participando do reino de Deus. Nós somos participantes do reino de Deus. Nós estamos contribuindo com o reino de Deus. Nós estamos praticando a palavra de Deus e assim por diante. Ou seja, não há em nós uma fé apenas teórica. Há em nós uma fé prática, uma fé viva, uma fé eficaz, uma fé poderosa. Mais do que isso, há em nós uma fé operosa, uma fé que opera algo na nossa vida, uma fé que realiza algo na nossa vida, uma fé que faz algo em nossa vida, ou seja, homens e mulheres práticos, não homens e mulheres teóricos, homens e mulheres convictos da sua fé, homens e mulheres que testemunham a sua fé. Nós não somos apenas espectadores, nós não somos apenas ouvintes, nós não somos apenas teóricos. Há em nós uma fé prática, há em nós uma fé viva, há em nós uma fé eficaz, há em nós uma fé viva, há em nós uma fé verdadeira e assim por diante. O que o Tiago está advertindo a igreja é exatamente isso, sobre a urgência de nós demonstrarmos a nossa fé por meio das nossas obras. O que Tiago está dizendo é: não sejam apenas ouvintes, sejam participantes. Ou seja, nós não somos só aqueles que ouvem, nós somos aqueles que praticam. Nós estamos participando do reino de Deus, nós estamos vivendo o reino de Deus, nós estamos fazendo do reino de Deus uma figura prática na nossa vida. E quando Tiago diz isso, Tiago usa 3 figuras de linguagem. Tiago usa nesse texto 3 comparações para explicar aquilo que ele está querendo explicar. Mas a que nós lemos e a que eu quero usar nessa noite é a dinâmica do espelho. Tiago usa exatamente dessas 3 figuras, uma das figuras que ele usa, a segunda figura de linguagem que ele usa, ou o segundo exemplo, analogia, enfim, que Tiago usa, é exatamente a do espelho. O espelho tem a função de refletir nitidamente. O espelho tem a função de falar a verdade. O espelho tem a função de que quando nós olhamos para ele, ele comunique uma verdade. Olhando para alguns irmãos, não passam muito tempo na frente do espelho, que não tem muito o que pentear, né, irmão?
olhando para outros, passam mais tempo na frente do espelho. O pastor Fabiano me entende. Olhando para outros, passam mais tempo na frente do espelho, porque tem mais o que pentear. Pensando nas mulheres, naquelas que fazem isso, naquele tempo lá na frente do espelho, puxando aquilo tudo, enfim. O que Tiago está dizendo é, quando nós olhamos no espelho, nós esperamos que o espelho nos reflita. Nós esperamos que o espelho nos diga como nós estamos. Dificilmente, especialmente as mulheres, dificilmente a gente vai sair de casa sem se olhar no espelho. Dificilmente a gente vai sair de casa, a gente vai acordar de manhã sem que a gente olhe no espelho. Porque o espelho vai, ainda que mudo, nos dizer. O espelho vai contar a verdade. O espelho vai nos revelar algumas coisas. Enfim, eu me lembro que, já que é de família, né? Eu me lembro que há muitos anos atrás, minha avó já é falecida. Eu me lembro que não tantos anos atrás também assim, eu era adolescente, mais para criança. Eu me lembro que eu e um primo íamos sair com a minha avó e com o meu avô. E a gente naquela sangria desatada, como se diz, para sair, agitado para sair. Meu avô já com o carro ligado. Hoje meu avô também já é falecido, enfim. E a gente lá naquela agonia, e a avó nunca que saía, meu avô disse, vai buscar. E aí nós fomos chamar a avó. E ela estava na frente do espelho. Eu não me lembro se penteando, maquiando, não lembro, fazendo o quê. E meu primo mais para frente do que eu. Vó, vamos, mas por que a senhora não vem? E ela, estou me arrumando. Mas ela já estava toda vestida. E ele, se arrumando para quê, vó? Para ficar mais bonita. Pergunta do meu primo foi, e por que a senhora não fica? Enfim, uma coisa de criança. Mas a gente olha no espelho para ver como que a gente está. Pensando na expressão de Tiago, pensando na expressão do meu primo, que obviamente a minha avó não ficou nada feliz com a resposta, ela até desistiu do que ela estava fazendo e foi embora. Mas pensando nessa expressão do meu primo para minha avó, pensando nessa expressão de Tiago, nós olhamos nos espelhos para ficar melhor. O que Tiago está dizendo é, como igreja para nós precisamos olhar para o espelho que é a palavra de Deus para ficarmos melhor. Nós precisamos olhar para esse espelho para que ela nos conte algumas verdades que gerem melhoria na nossa vida. Dificilmente a gente vai olhar no espelho, eu vou usar termos assim mais claros, já que é coisa de família, tá, gente? A gente está olhando no espelho, você vê o olho sujo, dificilmente, você não vai limpar. Você está na frente do espelho, você vê que o cabelo não está como deveria, tem uns fiapos para cima. Quem usa os fiapos todos para baixo, porque usar todos para cima também está em moda. Enfim, você vê que o cabelo não está como deveria estar. Você vai pentear, você vai passar uma aguinha, você vai passar um gel, você vai dar um jeito de melhorar. O que Tiago está dizendo é isso. A palavra é como um espelho, que quando nós olhamos para ela, nós precisamos melhorar. A palavra é como um espelho, que quando nós olhamos para ela, ela precisa gerar mudança na nossa vida. A palavra é como um espelho, que quando nós olhamos para ela, ela precisa nos ajudar a melhorar. Ela precisa nos ajudar a ficar mais bonito, não fisicamente. Ela precisa nos ajudar a um processo de melhoria. Ela precisa nos ajudar a um processo de melhoramento. O que Tiago está dizendo é isso. É mais ou menos o que esse menino está tentando fazer. Tem meia hora que ele quer tirar uma foto minha, nenhuma ficou boa, ele até desistiu. O que Tiago está dizendo é isso. Quando nós olhamos para o espelho, o objetivo é que a palavra nos deixe melhor. O objetivo da palavra é que ela nos deixe melhor. O detalhe do espelho é que ninguém olha no espelho para ver o outro. Todo mundo que olha no espelho, olha para ver a si mesmo. O que Tiago está dizendo é, a palavra é um espelho que serve para medir a nós mesmos, não ao outro. A palavra é um espelho que eu olho para ver a mim mesmo, não ao outro. Quando o irmão na casa dele olhou no espelho antes de vir para cá, quando a irmã na casa dela olhou no espelho para vir para cá, quando eu na minha casa, tá certo, já tem algumas horas isso, olhei no espelho para vir para cá, foi exatamente para ver a cada um de nós individualmente. Quando nós estamos diante dessa palavra, o objetivo é ver a nós mesmos. O objetivo é gerar uma melhoria em nós mesmos. A principal razão de se olhar no espelho é examinar a nós mesmos.
Quando nós olhamos no espelho, o objetivo é vermos a nós mesmos para que nós fiquemos melhor. O que Tiago está dizendo e o que o Tiago está chamando a atenção é sobre o auto-engano, a não enganarmos a nós mesmos, a não nos permitir que nós olhemos para a palavra de Deus como esse espelho e achemos que está tudo bem, quando nós sabemos, quando o espelho está nos contando algumas verdades daquilo que nós precisamos mudar. Dos versos 26 e no verso 16 e no verso 26, o que Tiago está dizendo é exatamente sobre isso. No verso 16 ele diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos. Só isso. O que ele diz no verso 16, para mim, é exatamente o que ele vai explicar lá na frente, quando ele for falar do espelho. Meus amados irmãos, não vos enganeis. Não olhe para o espelho e continue se enganando. Não olhe para o espelho, que é a palavra de Deus, e se engane. Então Tiago está falando desse auto-engano, quando ele diz no verso 26, por exemplo: se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e a sua religião é vã. Deus não nos chamou para ser religiosos. Deus não nos chamou para sermos apenas cumpridores de ritos. Deus não nos chamou para sermos apenas cumpridores de programações. Deus não nos chamou apenas para vivermos alguns rituais. Por exemplo, acredito eu que isso aqui tenha um sentido. Acredito eu que isso aqui esteja dentro de uma programação. Não, certamente não foi para mim, não combinou muito, brincadeira, irmão. Certamente não foi para hoje. Acredito que tenha sido domingo passado. O que Tiago está dizendo é mais ou menos isso. Deus não nos chamou para ser religiosos. Deus não nos chamou para cuidar de um ornamento que na vida prática não seja verdade. De nada adianta fazer isso se na vida prática isso não é uma verdade diariamente. O que Tiago está dizendo é exatamente isso. A nossa fé precisa ser prática, a nossa fé precisa ser verdadeira. O que Tiago está dizendo é: muitos enganam a si mesmo. Não é o ouvir, mas sim o praticar que resulta em bênção na nossa vida. Não é o simples ouvir a palavra de Deus. Eu sei que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a fé. A atitude vem da atitude mesmo. A fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora a prática precisa vir da prática mesmo. Eu preciso olhar para essa palavra e trazer uma prática para a minha vida. Eu preciso olhar para esse espelho e mudar aquilo que eu preciso mudar. Não adianta, por exemplo, a gente ler uma série de palavras na Bíblia. Não adianta a gente olhar para uma série de palavras na Bíblia. E eu, por exemplo, tenho muito essa mania. Ontem mesmo ainda falava com alguém. Nessa era digital, eu não consigo ler um livro digital. Eu não consigo ler um livro no celular, no computador, ou seja, eu preciso ter o papel, eu preciso riscar, eu preciso marcar, eu preciso escrever. De vez em quando é até um perigo emprestar livro meu, porque eu de vez em quando escrevo no livro que eu estou pensando, eu converso com o livro de vez em quando, então às vezes quando eu vou emprestar, eu dou até uma folheada para ver o que foi que eu escrevi. Enfim, até confissão de pecado já fiz. Um dia eu emprestei um livro para uma irmã, falei: irmã, a confissão de pecado você esquece. Enfim, eu não me habituei a isso. O que Tiago está dizendo sobre nós sermos práticos, o que Tiago está dizendo sobre nós não sermos teóricos, o que Tiago está dizendo sobre nós praticarmos a palavra, sobre nós não nos enganarmos, é que, por exemplo, quando nós olhamos para a Bíblia e nós vemos uma série de passagens interessantes, nós vemos uma série de versículos interessantes e nós marcamos uma série de versículos interessantes que nos chamam a atenção, que nós achamos bonito ou assim por diante. Não nos adianta marcar uma série de versículos se esses versículos não marcam a nossa vida. Não nos adianta marcar uma série de palavras bonitas se as nossas vidas não são marcadas por essas palavras. Não adianta marcar uma série de versículos que nós achamos bonitos se a nossa vida não é marcada por essa palavra, se a nossa vida não é impregnada por aquele versículo, por aquela palavra. Por exemplo, nós gostamos de um versículo que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é de Deus isso. E essa é a expectativa de Deus. Mas essa precisa ser a nossa expectativa. Por exemplo, eu sei não aqui, só nas igrejas que tem problema. Não nessa. Mas nas igrejas que tem problema. Ontem nós tivemos reunião de pastores e nós conversávamos sobre isso ontem. Qual é o grande desafio nosso pastoral?
é não chegar em casa, só nas igrejas que tem problema, não chegar em casa revoltado por uma situação e falar na frente de quem não deve. Vocês entenderam, na frente de quem não deve, né? Por quê? Porque é alguém crescendo. E esse alguém vai crescer ouvindo mal daquele lugar que eu quero que ela sirva. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então nisso é um desafio para nós como pastores, que seja às vezes como um desabafo comum. Mas a gente precisa entender, existem pessoas sendo formadas, que nos olham como espelho, que amam. Como que eu vou amar um lugar que papai e mamãe falam tão mal? Como eu vou amar um lugar que eu só ouço mal acerca daquele lugar? O grande problema é que não é só pastor que faz isso. Ovelha também faz. E nós queremos que os nossos filhos sirvam a Deus, quando nós não os ensinamos a servir como deveriam. A nossa fé não é teórica, a nossa fé é prática. Quando nós dizemos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu preciso ensinar a minha casa a servir ao Senhor. Eu preciso servir ao Senhor de forma prática. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu estava num congresso, e eu me lembro de uma expressão do pastor Márcio Valadão, que certamente todos nós já vimos, pastor da Igreja Batista da Lagoinha, de Belo Horizonte. Eu nunca tinha estado em um congresso que o pastor Márcio ministrasse. Eu nunca tinha visto ele pessoalmente. Acho que isso tem, sei lá, mais de 10 anos. E foi uma palestra menor, não foi o ambiente do congresso inteiro, então era um grupo menor. E nós estávamos nessa palestra com ele, e ele foi mais rápido do que deveria, e no final ele abriu para perguntas. E eu me lembro da pergunta de um homem. Se você me perguntar o tema da palestra do homem, eu não tenho a menor ideia. Mas eu me lembro dessa pergunta. No final, quando ele abriu para perguntas, um homem fez uma pergunta. E o homem virou para ele e disse, pastor Márcio, o senhor é o único líder religioso no Brasil hoje, isso na época, 10 anos atrás. O senhor é o único líder religioso no Brasil hoje, em que todos os seus filhos ascenderam o seu ministério. Tem também um ministério conhecido na nação toda e até fora do país. Qual é o segredo? Ele deu aquele sorriso mineiro dele, e ele disse assim, santo varão, já respondeu. E aí todo mundo ficou olhando para ele. E ele disse, é não ter segredos. Os meus filhos nunca viram dois homens. Os meus filhos nunca viram o pastor e o pai. Os meus filhos nunca viram o pai e o pastor, o marido e o pastor, o homem que paga as contas e o pastor. Os meus filhos sempre viram um homem só. Eu nunca tive segredos. Eu nunca esqueci isso. Eu nunca esqueci essa expressão. E ele disse, o meu segredo é não ter segredo. Os meus filhos cresceram comigo ajoelhado, eles passavam por debaixo de mim, montavam por cima de mim, e eu orando. Assim que eles foram crescendo, eles foram aprendendo a orar comigo, foram aprendendo a se ajoelhar, foram aprendendo a passar um tempo, esse tempo foi desenvolvendo, e assim por diante. Ou seja, o grande problema é que muitas vezes nós queremos profetizar, mas nós não queremos de forma prática viver o que nós profetizamos. Quando nós dizemos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu preciso entender, eu preciso ter uma fé prática, eu preciso ter uma fé viva, eu preciso ter uma fé eficaz. Não é só uma fé falada, é uma fé praticada, é uma fé vivida. Não é só uma fé que nós dizemos ter, não é só uma fé que os nossos lábios dizem que nós temos, é uma fé que a nossa prática, que a nossa conduta, que a nossa vida prove que nós temos. É uma fé que o nosso dia a dia prova que nós temos. É uma fé que diariamente as nossas ações provam que nós temos. Ou seja, servir a Deus é uma escolha, servir a Deus é uma decisão. E eu vou decidir isso a todos os momentos, eu vou escolher isso a todos os momentos. Quando eu estiver tentado a falar mal da igreja, por exemplo, eu vou lembrar, eu preciso ensinar para os meus filhos uma fé viva. Eu preciso ensinar para os meus filhos uma fé edificante. Ou seja, eu preciso entender, eu preciso ter cuidado com aquilo que eu falo. Eu preciso ter cuidado com aquilo que eu ensino. Porque nós ensinamos muito mais por aquilo que nós fazemos do que por aquilo que nós falamos, no sentido do que o outro deve fazer. Eu e você precisamos ter esse cuidado. Uma das características de alguém maduro é a capacidade de olhar com honestidade para si mesmo e reconhecer os seus próprios problemas. A criança, por exemplo, não consegue fazer isso. Uma das características de alguém maduro
é conseguir olhar para esse espelho que é a palavra de Deus e reconhecer aquilo que precisa ser mudado. Uma das características de alguém maduro é reconhecer: eu tenho vontade de falar, mas eu não devo. Uma das características de alguém maduro é falar: eu estou com muita vontade de fazer, até devia fazer, tamanha raiva que eu estou, mas eu não devo. Características de alguém maduro. Características de alguém que decidiu praticar e não apenas ser ouvinte. Características de quem decidiu fazer e não apenas de quem decidiu dizer que tem. Se nós olharmos para o verso 21, pelo que despojando de toda impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra que vos foi implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. A palavra de Deus foi implantada em nós. É como se a gente pensasse num galho de árvore que alguém pega e enxerta algo nele, e aquilo que foi colocado ali vai continuar vivo, vai crescer e vai produzir, porque foi enxertado ali. Essa palavra de Deus foi enxertada em nós com o objetivo de que ela produza fruto em nós. Essa palavra de Deus foi enxertada sobre as nossas casas, essa palavra foi enxertada sobre as nossas famílias com o objetivo de que ela produza fruto. Querido, eu e você precisamos entender que uma das coisas que o diabo mais tem roubado hoje é a praticidade entre pais e filhos. Uma das coisas que o diabo mais tem roubado hoje, é a minha teoria, e eu tenho defendido essa teoria tem um tempo, é o que eu chamo de orfandade. Uma das coisas que o diabo mais tem roubado para mim hoje é o sentido de paternidade. Por exemplo, nós não nos relacionamos com Deus como pai, como nós deveríamos. Se eu tivesse feito a pergunta antes, é porque eu esqueci de fazer a pergunta antes. Se eu tivesse perguntado o que nós somos de Deus, o que você é de Deus, talvez a minoria de nós diria filho. Talvez a maioria de nós poderia dizer, sei lá, servo, ou qualquer outro nome. Mas talvez a minoria de nós diria filho. Nós temos dificuldade com filiação, pensando em Deus. A principal coisa que eu preciso ter clareza é quem eu sou em Cristo. Quem eu sou em Deus? Filho. Eu preciso ter a clareza, eu preciso ter a concepção, eu sou filho de Deus. Cada um de nós, se reconhecemos a Jesus um dia como Senhor e Salvador da nossa vida, se nos entregamos ao Senhor um dia, nós somos filhos de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. E se eu sou filho, eu não me achego ao Pai de qualquer forma. Se eu sou filho, eu não tenho certos rituais para se achegar ao Pai. Qual filho, em bom relacionamento com o Pai, chega na casa do Pai, senta no sofá e diz, posso ir no banheiro? Qual filho, em bom relacionamento com o Pai, já casado, por exemplo, chega na casa do Pai e diz, posso beber água? Você não só vai na geladeira beber água, mas pega tudo mais que tiver, porque é filho. Com Deus, nós nos relacionamos estranhamente, de forma diferente. Porque, na verdade, nós não nos sentimos filhos de Deus como nós deveríamos. O nosso nível de oração, por exemplo, revela a dificuldade de sermos filhos do Pai. A forma que nós oramos, as palavras que nós usamos na nossa oração, diz da dificuldade que nós temos de entender Deus como Pai. A nossa dificuldade de elogiar Deus, por exemplo, diz da dificuldade que nós temos de Deus como Pai. Por exemplo, via de regra, o que a geração de hoje entende? Pai serve para pagar a conta, para bancar a casa. Como a maioria dos pais se entendem? Geradores de recursos. Como que nós vamos diante de Deus? Pai, eu preciso disso, eu preciso que o Senhor me dê isso, eu preciso que o Senhor me dê isso. Reflete o que nós vivemos paternamente no mundo. Por exemplo, esses dias eu atendi um rapaz, que já é casado, já tem filho. E eu ouvi uma das coisas assim, pastor, ouve uns trem diferentes de vez em quando. E com esse menino, já que vocês estão transmitindo, eu não posso falar nome, não posso falar nada, né? Eu estava conversando com esse rapaz. E aí, num dado momento da conversa, eu falei, me fale do seu pai e da sua mãe. Ele começou a chorar. Foi só perguntar essa perguntinha simples, já casado com filho. Falei, me fale do seu pai. Ele, não cresci com meu pai, não tive contato nenhum com meu pai abandonou minha família.
Meu pai abandonou minha mãe, nós passamos o raio sozinho. Minha mãe tendo que abandonar a gente para tentar colocar alguma coisa dentro de casa. E a gente, nós três, os três irmãos sozinhos. Hoje em dia, depois de velho, meu pai cisma de aparecer. Mora em outra cidade, não vem ao caso a cidade. E de vez em quando ele me liga. Aí eu ouvi uma das coisas mais estranhas. No final da ligação, meu pai cisma em me dizer: eu te amo, filho. Eu nunca imaginei ouvir que alguém dizer para o outro: eu te amo, fosse sinônimo de problema. Você precisa ver a raiva que estava na cara do rapaz. Eu falei: vou traduzir a sua raiva. Seu pai nunca fez nada com você, deixou você passar tudo que você passou. Depois de tudo, ele vem dizer que te ama. Ele, exatamente. Eu detesto quando ele me liga, porque eu já fico pensando no final da ligação. Paternidade, orfandade. Mas o pai não morreu. Órfão de pai vivo. Esse é o grande problema da nossa geração. Nós estamos gerando uma geração, filhos de pais órfãos. O grande problema para mim, irmãos, é que na igreja nós encontramos muitos filhos de pais órfãos. Perdão, mudei tudo aqui. Nós encontramos na igreja muitos filhos órfãos de pais vivos. E muitas vezes de pais crentes. Querido, eu vim nessa noite te animar a ter uma fé prática. Eu vim nessa noite te animar a ter uma fé viva. A ter uma fé praticante. Se você é pai, seja pai. Se você é mãe, seja mãe. Abrace seu filho. Beije seu filho. Ah, isso não é coisa de homem. A gente pode conversar depois. Se você é mãe, abrace seu filho. Abrace sua filha. Beije. Diga que ama. Por exemplo, ninguém lá que possui vai assistir, né? Espero eu. Hoje, por exemplo, lá na igreja, vai o exemplo que eu pensei, gente. Não divulga muito, não. A gente está tendo obra lá na igreja. E hoje, eu tive um problema com uma das pessoas que está trabalhando na igreja. É aquela hora que o sujeito tem que ser muito pastor. Eu fui repreender uma das pessoas que está trabalhando. O rapaz saiu e me deixou falando sozinho. É aquele momento que o sujeito respira fundo, lembra que é crente. E eu fiquei em pé, no mesmo lugar que eu estava, no sol quente, 10 minutos esperando ele voltar. Ele vai ter que voltar. E eu fiquei 10 minutos esperando, no sol quente. Deixei a raiva dele passar, gritei por ele, eu continuo te esperando no mesmo lugar. Quando ele voltou, chorando de raiva, literalmente, falei: deixa eu te explicar. Eu não falei o que você entendeu. Ele: eu sei. Eu também sei. Aí abracei ele, fui para um canto reservado. Falei: olhe nos meus olhos. Ele não conseguia me olhar. Falei: olhe para mim. Ele não conseguia me olhar. Falei: deixa eu te falar. As suas características são de orfandade. As suas características de quem não teve pai. Você não sabe olhar nos olhos. Você não sabe ouvir repreensão. E você sabe deixar falando sozinho e virar as costas. Você nunca teve ninguém que chame a atenção de você. Você nunca teve ninguém que você prestou obediência. E ele falou: é verdade. Falei: a única pessoa que você olha nos olhos, por conta das crianças não posso falar que eu pensei. A única pessoa que você olha nos olhos é mulher naquele momento. Ele arregalou os olhos, olhou para mim e falou: é verdade. Eu falei: então, isso é característica de quem não tratou a orfandade. Você não consegue abraçar os seus filhos e dizer que ama. Ele fez assim. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque tem uma série de problemas que nós olhamos para a nossa sociedade hoje, e a gente diz: o diabo está gerando tudo isso. É bem verdade que o diabo está gerando. Mas muitas vezes o diabo está gerando com uma participação das famílias. Se pai e mãe não fosse alguém importante, Deus não tinha inventado. Se pai e mãe não tivesse tanta importância, Deus não tinha estabelecido. Querido, se você é pai, seja pai. Se você é mãe,
seja mãe. No final da conversa, eu abracei o rapaz. Depois, no final ainda do abraço, eu dei um beijo no rosto dele e falei: eu te amo. Como seu pastor, é minha função de corrigir, porque ninguém fez isso a vida inteira. É por isso que eu te amo. Ele não me respondeu nada. Eu olhei para ele e falei: você não consegue falar para ninguém que você ama, né? Orfandade. Há uma série de coisas que nós olhamos para a nossa sociedade hoje, e nós dizemos que o diabo tem gerado, e é bem verdade que o diabo tem feito, mas há uma participação da sociedade. E como a igreja está dentro da sociedade, há uma participação da igreja. Irmão, se você é pai, seja pai. Se você é mãe, seja mãe. O máximo que você puder. Eu sei que toda regra tem exceção. E o meu exemplo não vale para todos os casos, porque tem casos que a pessoa simplesmente decidiu, ponto final. Não teve a ver com a criação, não teve a ver com nada. Como diz o pastor Jeremias Pereira, falando dos crentes, de vez em quando dá umas ziquezira na cabeça dos crentes que ninguém explica. É mais ou menos por aí. Então eu sei, tem filho que por mais boa criação que teve, decidiu enfiar o pé na jaca. Ok, mas por outro lado, tem muitos pais que dizem assim: aquilo virou uma praga. Mas quem criou aquela praga? Ou seja, nós pais e mães, você pai e mãe, precisa se preocupar com o seu filho, com a sua filha. Eu não estou dizendo que tudo que os filhos fazem são culpa dos pais, mas eu estou dizendo que os pais têm responsabilidade sobre os seus filhos. Não só a responsabilidade de sustentar, mas a responsabilidade de amar. Eu me lembro que, quando estava em São Paulo, eu fui seminarista numa igreja durante um bom tempo, durante 3 anos. E eu me lembro que tinha uma família naquela igreja, uma família muito bem financeiramente. Tipo, o esposo tinha o seu carro, a esposa tinha o seu carro. E São Paulo tudo começa muito cedo, termina muito tarde. Aquele povo vive mais no trânsito, mais fora de casa do que em casa, isso é um fato. E eles saíam de casa mais ou menos 5 horas da manhã, com uma filhinha de 2 anos. Dormindo, deixavam na casa da babá e já pegavam a menina praticamente dormindo de novo, traduzindo que a criança só dormia em casa. Como que ela chamava o pai e a mãe? Pelos nomes. Como que ela chamava a babá? De mãe. Tudo que aquela menina queria, ela tinha. Todos os brinquedos que ela pedia, ela tinha. Tudo que ela pedia, ela tinha. Mas praticamente, de segunda a sábado, ela só ia em casa para dormir. Ela só via os pais na hora que ela acordava de relance. E ponto final. Foi: vocês vão transformar a vida dessa criança no inferno. Essa menina, quando tiver 15 anos, vai ser insuportável. Porque ela acha que tudo que ela quer, ela pode ter. Porque tudo que ela pede, vocês dão. Porque já que vocês não dão o que ela precisa, vocês dão o que ela quer. O que ela precisa é vocês. Aí vocês não dão. Aí vocês dão tudo que ela quer. Vocês vão transformar essa criança numa desgraça. É aquele tipo de conversa assim que os pais ficam assim uma semana sem olhar para o pastor, depois vai voltando ao normal. Mas enfim. Depois a mãe me entendeu. E eles começaram a mudar a relação com a menina. Querido, pai precisa ser pai. Mãe precisa ser mãe. Nós precisamos talvez ser menos proibitivos, mais amáveis. Não adianta proibir tudo e não amar nada. Nós às vezes confundimos isso. Obviamente toda criança precisa de não, já dizia, psicologia é educativo, é pedagógico, e assim por diante. É terapêutico. Ninguém cresce ouvindo só assim na vida, então a gente precisa de não, a gente precisa de castigo. É fato. Aliás, só para a gente ver o nível de quando tudo começou a desandar. Há anos atrás, quem lembra da campanha contra a palmadinha? Que bater era crime. Foi a Xuxa que inventou, gente. Olha as fontes que nós bebemos há anos. Olha as fontes que a igreja começou a beber há anos. Eu acho que o Provérbios tem mais razão quando ele diz que a vara também é pedagógica.
mas também não é para espancar como a geração de hoje faz. Enfim, pais precisam voltar a ser pais, mães precisam voltar a ser mães. Para mim isso faz parte de uma fé viva, para mim isso faz parte de uma fé eficaz. Não sei se tem a ver com isso, mas por exemplo, não sei se você sabe disso, mas Érica e eu não temos filhos biológicos. Via de regra, clinicamente falando, nós não podemos ter filhos. Mas muito antes disso, muito antes até de casar, muito antes que soubéssemos que não poderíamos clinicamente ter filhos, eu nem usava esse termo paternidade, para ser sincero, nem sabia muito o que significava. Desde muito sempre Deus começou a me inclinar para essa área, me fazer olhar para essa área. Há pelo menos, tem outros, claro, mas há pelo menos dois que de forma íntima mesmo me chamam de pai e eu chamo de filho, e tem, digamos assim, todos os direitos, todos os acessos, digamos assim. Então, desde muito cedo no ministério, eu comecei a lidar com isso e cada vez mais lidando com isso, como os dois exemplos recentes que eu dei, e cada vez mais eu tenho encontrado na igreja filhos de crentes que são órfãos. Cuide disso. Cuide disso. Se você tem filhos, cuide da melhor maneira possível. Se você pretende ter filhos, decida da melhor maneira possível. Para mim, uma fé viva, uma fé eficaz, uma fé prática, uma fé não só teórica, passa por isso, em nós termos uma prática em todos os sentidos. Queridos, se nós somos filhos de Deus, se essa deve ser a nossa consciência de que nós somos filhos de Deus, o Pai espera que nós sejamos bons pais. O Pai espera que nós sejamos boas mães. Filhos não apenas ouvem, mas filhos praticam aquilo que lhe é ensinado. Há uma diferença entre fé falada e fé praticada. Nós, enquanto filhos de Deus, precisamos ser facilitadores para que os nossos filhos se tornem também filhos de Deus. Nós precisamos, enquanto pais e mães, sermos facilitadores para que os nossos filhos se tornem filhos de Deus. Os nossos filhos precisam aprender a amar a Deus pela fé vibrante que nós temos e não pela fé proibitiva que nós temos. Há uma diferença entre querer ensinar os filhos a servirem a Deus proibindo, dizendo, você não pode isso, você não pode isso, você não pode isso. Seria muito mais fácil se eles vissem a gente fazendo uma série de outras coisas. Vou tentar te explicar. Lá na igreja, por exemplo, com o novo convertido, nós trabalhamos com a questão da consolidação individual. Então, à medida que a pessoa se converte, alguém estuda a apostila com ela individualmente. Nós não temos mais aquela classe na escola dominical para ministrar aos novos, aqueles que serão batizados. Nós fazemos isso individualmente. Nesse tempo da pandemia lá na igreja, a gente vem mudando uma série de coisas. Uma das coisas que nós mudamos é a apostila da consolidação. Para ser sincera, a primeira tiragem dessa nova está saindo, de fato, amanhã, que a gente está pegando a encadernação pronta. O que a gente mudou? Basicamente, as lições continuam as mesmas. Só que o que a gente percebeu? As primeiras lições eram punitivas ou proibitivas. Tipo, você não pode isso, você não pode isso, você não pode isso. E eu comecei a pensar, eu ensino o cara a ser religioso, não a ser crente. Porque ele se converte e a gente joga um peso em cima do camarada dizendo, você não pode isso, você não pode isso, você não pode isso. Falei, era muito mais fácil se eu ensinasse o cara a ler a Bíblia. Era muito mais fácil se eu ensinasse ele a orar. Era muito mais fácil se eu ensinasse que ele é filho de Deus. Era muito mais fácil se eu ensinasse ele a amar o Senhor, para depois dizer o que ele não pode. Porque quando eu começar a dizer o que não pode, como ele já aprendeu a orar, como ele já aprendeu a ler a palavra, como ele já aprendeu a amar a Deus, como ele já aprendeu uma série de outras coisas, vai ser fácil dizer o que ele não pode. Foi basicamente isso que nós alteramos. Então nós acrescentamos algumas lições e mudamos por completo a ordem delas. Porque às vezes, como crentes, nós achamos que ser proibitivos nos faz mais crentes que os outros. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós achamos que bons pais são aqueles que proíbem tudo. Isso não é verdade. Levantar ira é outra coisa. Ou seja, nós pais e nós mães precisamos aprender a sermos melhores pais e melhores mães. É bem provável que nessa jornada da família, o pastor Fabiano não contava que eu viesse com uma palavra dessa. É bem verdade que talvez
os irmãos também não contassem com isso. Mas pensando na família, é verdade, é uma jornada. Pensando na família, é bem verdade que é uma jornada. E pensando numa estrada, de vez em quando aparece buraco. De vez em quando aparece dificuldade. De vez em quando aparecem uns atritos. De vez em quando aparecem uns quebra-mola. De vez em quando aparecem uns trem que a gente nem sabia que estava ali antes. Enfim, a vida em família, de fato, às vezes é um desafio. Ser crente também é um desafio. Quando eu digo que é um desafio, não tem nada a ver com ser ruim. Quando eu digo que é um desafio, não tem nada a ver com ser negativo. Mas o fato é que a vida cristã é um desafio. Assim como viver em família é um desafio. A vida em família, de fato, é uma jornada. Mas, querido, para mim, uma jornada que exige de nós constância. Uma jornada que exige de nós permanência. Uma jornada que exige de nós esforço. Então, querido, se Deus te deu uma família, viva da melhor maneira possível. Se Deus te deu uma família, viva da melhor maneira possível. Lute o máximo que você puder. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma fé prática, uma fé viva, uma fé contagiante. Os nossos filhos precisam ser contagiados pela fé que nós temos e não pelas proibições que nós vivemos. É disso que eu estou dizendo. O que precisa haver em nós, para mim, é uma fé viva, é uma fé contagiante, é uma fé simpática, é uma fé verdadeira, é uma fé viva, é uma fé eficaz, é uma fé que produza frutos em nós de fato. Uma fé verdadeira em nós, uma fé animada, uma fé dinâmica, uma fé viva, não uma fé mais ou menos, como diriam os antigos na roça, não uma fé meio barro, meio tijolo, não um negócio mais ou menos, mas uma fé viva, uma fé eficaz, uma fé verdadeira. É essa fé que nós precisamos ter, é essa fé que o Pai espera de nós, é essa fé que os nossos filhos esperam aprender de nós, é essa fé que os nossos netos precisam aprender de nós, e assim por diante. Como igreja, como família, o que nós precisamos é de uma fé viva, uma fé prática, uma fé verdadeira, uma fé não vacilante, uma fé constante, uma fé permanente, uma fé que sabe se esforçar, uma fé que sabe viver em disciplina, uma fé que sabe ser filho do Pai, uma fé que sabe honrar o Pai, uma fé que sabe adorar o Pai, uma fé que sabe estar diante do Pai, uma fé que sabe ser filho, uma fé que sabe ser pai, uma fé que sabe ser mãe, uma fé viva, uma fé verdadeira, uma fé alegre, uma fé animada, uma fé contagiante, não com cara de mais ou menos, não como parece que a gente vive diante de um Deus cheio de exigências, um Deus pesado, um Deus que nos cobre demais, porque às vezes como pai nós queremos ser assim, parece que Deus é assim, e não é verdade. Ou seja, nós precisamos de uma fé viva e eficaz. É verdade, gente, está chovendo. Uma fé viva e eficaz. Uma fé verdadeira. Eu e você precisamos dessa fé. Uma fé viva, uma fé verdadeira, uma fé eficaz. A vida de Deus precisa trazer sobre nós essa fé vibrante, essa fé contagiante, essa fé viva, essa fé frutífera, essa fé eficaz. Querido, olhando para o espelho, olhando para a palavra de Deus como um espelho, é para que nós nos tornemos melhores. Melhores esposos, melhores esposas, melhores pais, melhores mães. Quando nós olhamos para essa palavra, esse é o nosso desafio. Eu sei, é uma jornada, eu sei, é um desafio. Por exemplo, talvez não seja um desafio na sua casa. Às vezes lá em casa é um desafio. Tipo, eu sou mais da madrugada, Eric quer dormir mais cedo. Às vezes é um desafio orar junto todos os dias. Às vezes é aquela cobrança que um tem que aprender a cobrar o outro. Tente orar junto todos os dias, como casal. Tente aprender a orar junto todos os dias. Cobre um ao outro. Querido, existem pequenas práticas que nós precisamos aprender a fazer. Existem pequenas atitudes que fazem grande diferença, que nós precisamos aprender a ter. Existem coisas que como família nós precisamos resgatar. Existem coisas que como família nós precisamos voltar a viver. E eu quero te animar a isso, no nome de Jesus. Amém? Fique de pé aí no seu lugar, por favor.